Certamente, Jesuíno, certamente. Vejam quem está chegando. São nossos irmãos Ivanovic e Marquesano. São dois companheiros muito experientes e que muito poderão contribuir em nossas análises. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria. Percebemos que por aqui havia alguma coisa interessante. Acho que nos guiamos pelo faro. Ora, aproveitemos isso. Porque os nossos irmãos saíram de onde estavam e vieram ter conosco. Chegaram até aqui movidos pela sintonia. Sim, mas o que movimentou a sintonia? Neste caso, penso ser o desejo. Ora, é claro, houve uma sintonia plena entre o desejo e a disposição de alma. Muitas vezes não conseguimos colocar desejo e sintonia em uma mesma estação, e assim desejamos muito, mas não abrimos os canais da sintonia. Alguém deseja muito um trabalho, mas muitas vezes não consegue. Em vários casos as oportunidades estão ali, escancaradas, próximas, plenamente abertas, mas ele não consegue. Por que isso acontece? Ele deseja o trabalho, mas não se coloca na sintonia do serviço, não opera os seus desejos na sintonia do labor, da produção, do progresso, e assim se mantém fixo nas linhas dos ganhos, da remuneração, dos lucros, do ter dinheiro para comprar e fazer isso e aquilo. Observem bem que desejar é uma coisa, sintonizar o desejo é outra. Assim o desejo perde a força, pois não possui o combustível da sintonia. Querido Palminha, temos de repensar um pouco os caminhos de nossa sintonia. Claro, Marquesano. Por isso podemos dizer que não basta desejar, é necessário estarmos bem sintonizados com o nosso objeto de desejo. Óbvio, caro Ivanovic, bem sabem os amigos da imensidão de preces que nos chegam diariamente. Entretanto, poucas são as que avançam na direção dos bancos da misericórdia. Para falar a verdade, elas são simplesmente desejo. Nós sabemos com plena certeza todas as vezes que nas bancas do mundo prêmios se acumulam. Sabemos quando, onde o valor do montante, e por quê. Porque somos todo-poderosos, onipresentes e oniscientes. Não. Claro que não. Sabemos, simplesmente, pela quantidade de pedidos que nos chegam na forma de preces, algumas extensas e com longas justificativas, outras em tom imperativo, como se pudessem comandar a própria divindade, outras carregadas de subterfúgios, como trocas e condições, e outras carregadas de instinto de vingança e desforra. No entanto, não existe sintonia entre o desejo e o pedido, ou seja, há o desejo de se ganhar, mas não há justificativas que assegurem a força impactante ao que se deseja. Em geral, há um querer o ficar rico, uma necessidade de riqueza, às vezes uma sede de riqueza que não se justifica, pois não há verdadeiramente a falta nem a escassez. Em várias situações, há um sobejamento de condições, pois o ser, em geral, possui muito mais do que merece, muito além do que verdadeiramente precisa. Dessa forma, o seu desejo não encontra a ressonância da sintonia, pois não há uma necessidade justificada. Na grande maioria das vezes, queremos a riqueza, mas não desejamos de forma alguma as responsabilidades que em geral residem em seu bojo, daí não conseguimos nem de longe impactarmos os nossos desejos. Isso faz muito sentido. Sim. Não temos como fugir disso. Vejamos que, por aqui, nos vestimos de acordo com o nosso impacto mental e produzimos mentalmente o que vestimos, assim como nossas vestimentas reproduzem fielmente o que se passa em nosso interior. O Ivanovic, por exemplo, ainda mantém o estilo russo de se vestir. Eu tenho minhas características muito pessoais. Vejo o Jesuíno, ele é um boiadeiro, como se ainda estivesse trazendo e levando a boiada. Somos aquilo que realmente nos impacta o psiquismo e produzimos o que verdadeiramente desejamos, pois isso advém do nosso estado de alma. Por isso,
deparamos com vários companheiros que por ora estagiam na mendicância plena, mas ainda que se mostram intensamente pomposos. Encontramos também companheiros que estagiam na riqueza plena, mas que não conseguem disfarçar a mendicância que mantém aferrada na alma. Vemos muitos companheiros que possuem uma simplicidade garbosa, são elegantes e destacam-se em qualquer situação, ao mesmo tempo que encontramos companheiros que possuem uma arrogância própria a destilar da alma, muito embora o exterior seja imensamente simples. É o impacto do psiquismo nas linhas do desejo ditando a sintonia de cada um, substratos que se levantam da alma e que, por mais que queiramos disfarçar, não conseguimos. Somos movidos pelo desejo. Seres desejadores a eleger sintonias por meio dos intrincados circuitos formadores da vontade, que tipifica e identifica cada um de nós. Eis uma das mais intrincadas questões que hoje despedaçam os lares, o desejo. A vida a dois se sustenta e se planifica por meio do desejo, a força oriunda do desejo do outro. Companheiro Palminha, o que seria esse desejo do outro? Gabriel Ventura, o desejar do outro advém do desejo que se expresse na relação um outro da segurança, o outro da confiança, o outro da cordialidade, o outro do companheirismo, da paz, da honestidade, da solidariedade, da afetividade, o outro da sustentação sexual. Isso que em um somatório irá definir o que podemos chamar de o grande outro, ou seja, o outro do amor. Evidencia-se aí um somatório de valores a definir a integralidade do desejo, que poderíamos chamar também de o grande desejo, e que entre os casais se manifesta em uma intensidade muito grande a esboçar a nossa imensa necessidade de valores, e por isso mesmo o desejamos tanto. Querido Palminha, questão intrincada, não é mesmo? Claro que sim, Marquesano, principalmente se considerarmos a nossa indigência espiritual. Mas em que se fundamentam, então, nossos desejos? Querido Celso Fagundes, é óbvio, uma questão platônica. O venerável Sócrates já havia percebido isso na Grécia Antiga. Desejamos aquilo que não possuímos. Desejamos aquilo que inexiste ou que, às vezes, ainda é escasso em nós. Seria por isso que muitos lares sucumbem pelo elevadíssimo grau de exigências entre os casais, pelas constantes cobranças entre eles, e sempre pela grande dificuldade em perdoar e aceitar os erros e defeitos alheios. Cobramos do outro, exigimos do outro aquilo que, em geral, é escasso em nós. Bem anotado, meu caro Urano, o injusto está sempre a exigir justiça, o tirano está sempre a exigir compreensão e bondade. O devasso está sempre a exigir fidelidade exemplar, os afeiçoados ao sexo estão sempre a exigir elevados graus de moralidade, e aqueles que quebraram por várias vezes as regras de fidelidade estão sempre a destilar desconfiança e a cobrar elevados níveis de postura moralista. Assim, desejamos sempre o que nos falta, e quanto mais nos falta mais veementemente cobramos. Como as faltas estão de ambos os lados, os desejos se entrechocam, causando perigosas estocadas na linha do equilíbrio conjugal. Não vamos encontrar nas linhas reencarnatórias companheiros que possuem olhos azuis desejar olhos azuis, cobrar olhos azuis, exigir olhos azuis, pois isso eles já os possuem. Desejamos, na realidade, aquilo que nos falta. Marquesano, o que você mais deseja? Ora, companheiro, desejo ardentemente avançar em meu processo evolutivo. Urano, o que você mais deseja? Trazer de retorno a alma de minha alma. Este, querido irmão, é o meu maior desejo, e por ele estou disposto a pagar qualquer preço. Companheiro Celso Fagundes, o que você mais deseja? Ter autorização para volver novamente às procelas terrenas e provar, nas lidas com a família, que eu aprendi a lição e retornar com altos créditos na área da paternidade responsável. Espero ansiosamente por esse momento. Querido Jesuíno, o que você mais deseja?
Eu peço a Deus todos os dias a oportunidade de retornar às paragens terrenas para desenvolver novamente minhas lutas. Trabalhar ativamente e vencer cada dia. Aceitar as derrotas que ocorrerem e tomar do cálice que for preciso, mas mostrar-me aprovado diante ao alcooísmo. E isso tenho fé em Jesus que irei conseguir. E você, Ivanovic, o que mais deseja? Ora, querido irmão, desejo retornar às lutas terrenas ao lado de minha querida Eulália, ter filhos, netos e mostrar a ela que sou capaz de ser homem, de agir com responsabilidade, coragem e dedicação diante dos embates de um novo lar. Peço a Jesus, todos os dias, que me conceda mais essa oportunidade. Preciso e desejo provar a mim mesmo que hoje sou um homem renovado. Pois é, como vimos, todos desejamos o que nos falta. Ora, companheiro Palminha, permita-nos também saber o que mais deseja. Meus amigos, assim não vale. Querem que eu coloque para fora desse meu baú os meus segredos? Vim aqui conversar, e não confessar. Nada disso. Precisamos saber os seus desejos, quem sabe não podemos te ajudar? O que mais deseja me retirar agora, pois ainda tenho muitas obrigações a cumprir. Nada disso. Amigos, o meu maior desejo também está em um futuro retorno. Eu quero ser médium e, por intermédio da mediunidade, ajudar o meu próximo ininterruptamente, dando de mim o que de melhor possuir. E assim servir a uma coletividade e, por meio dessa coletividade, louvar a Jesus em cada ato, para que fique bem atestado para mim que o reencontrei no trabalho em benefício de nossos semelhantes. E, através do trabalho, desejo materializar em mim o amor. Acho que o amor é o ponto central dos desejos de todos nós. Quanto a isso não tenhamos dúvidas, Urano. Mas, querido Celso Fagundes, continue a sua exposição. Bom, dizia a vocês que temos algo próximo de 190 casais marchando para a derrocada total. Isso totaliza 220 famílias. As considerações de nosso companheiro Palminhas são bastante pertinentes e muito atuais. Querido Celso, dessas famílias, mais ou menos 145 estão vinculadas à nossa escola, o que demonstra que todas elas possuem filhos em idade bastante especial, demandando grandes cuidados. Sim, Marquesano. Observamos claramente que as maiores dificuldades que enfrentamos aqui são com os alunos provenientes dessas famílias. A maioria traz uma rebeldia quanto mais ou vive em um estado depressivo que nos comove o coração. Em ambos os casos, ficamos sempre em estado de alerta, pois se tornam presas fáceis para as investidas, na psicosfera, do bando do cavalo louco ou do Miguelzinho. Ivanovic, aí se concentram as nossas maiores preocupações. Na verdade, são companheiros advindos de quedas extensas e domiciliados nessas famílias para, juntos, cumprirem extenso programa de reaproximação, com vistas a solucionar antigas pendências. Vemos aí projetos importantes serem temporariamente adiados, desfeitos ou falindo totalmente, já acusando um estado de decadência total. Você e sua equipe já têm uma radiografia pormenorizada da situação? Claro que sim, meu caro jesuíno. Aliás, para que possamos intervir sempre é necessário conhecer bem o terreno em que estamos pisando, seus detalhes, suas nuances, as possibilidades aqui ou acolá, bem como as probabilidades de sucesso e de insucesso. Para isso temos de nos dedicar ininterruptamente ao estudo dos casos. A grande maioria das desavenças nos lares envolvendo o casal, os filhos entre si, casal e filhos remontam às origens anímicas. Nossos companheiros, na grande maioria, vivem vigilantes e desguarnecidos mentalmente. Dessa forma, são tragados por sentimentos mais baixos, como ódio, raiva, rancor, exigências várias, cobranças mudas, e assim vão promovendo, pouco a pouco, profundas viagens às áreas do inconsciente,
onde estão retidas e ainda muito vivas as recordações de um passado culposo, delituoso, cheio de mágoas, raivas e crimes. Efetua-se aí um amplo processo de conexão e, dessa forma, os sentimentos vivenciados encontram perfeito encaixe nos clichês que pululam em abundância nas áreas remotas do inconsciente. E assim, muito lentamente, vão fazendo o resgate paulatino dos reflexos ali existentes. Assim vão sutilmente passando a ingressar nas áreas do consciente. Ali vão, passo a passo, fazendo morada e passam para a pauta do dia. Daí as viagens interiores vão se tornando cada vez mais constantes e passam a descolar e despertar outras lembranças, outras mágoas, aprofundando ainda mais a gravidade do quadro. A situação vai piorando dia a dia e, se não for atendida a tempo, fatalmente trará consequências imprevisíveis. Mas, Celso, e a questão obsessiva nesses casos? Querido Marquesano, nesses casos não se existem obsessores. Há, por via natural, uma auto-obsessão, e muitas vezes bem mais grave que nos casos em que encontramos outras mentes em ação no mal. Nessas situações, a própria pessoa se torna o sentenciado e o verdugo. Passamos a ter dois campos interferir um no outro. O primeiro é o do sofredor em questão a reclamar piedade. O segundo é do gozo a reclamar vingança. Em quadro semelhante, as vítimas do lar se engalfinham presas ao passado, abrem verdadeiras batalhas revivendo ontem e se esquecem dos compromissos assumidos no hoje. Mas há a presença de companheiros que se aproveitam das oportunidades para atuar em benefício próprio. Ora, Marquesano, isso não falta. Nós abrimos brechas mentais e os hospedeiros não demoram a se instalar, mas, na grande maioria dos casos, eles não possuem nenhuma ressonância com respeito ao passado ali vivido. Simplesmente se unem a eles pelos laços da sintonia, se comprazendo com o sofrimento do grupo e se alimentando dos materiais mórbidos resultantes do gládio constante ali existente. Lógico, meu caro amigo, que isso piora em muito a situação. Como expulsar de nossa casa uma pessoa que convidamos espontaneamente a tomar assento em nossa vida? Na verdade, eles se acham no direito de obter tratamento digno, melhor dizendo, tratamento VIP, especial. Geralmente quando abrimos a nossa casa para algum visitante, ele se torna parte da confiança total da família, não é mesmo? Sim, claro, você tem razão. Não é usual abrirmos nossa casa para estranhos. Caro Celso, como enfrentar esses casos? Meu amigo, é um caminho deveras complicado, pois a grande maioria dos nossos irmãos é muito relutante em receber ajuda. Eles não reconhecem que estão doentes e, quando reconhecem, querem soluções milagrosas. Doentes? Soluções milagrosas? Ora, amigos, claro que sim. Estão doentes, pois essas incursões desastradas na área no inconsciente, revivendo o passado no hoje, pertencem, sem dúvida, à área psicopatológica, área das psicoses. Tudo isso não passa de uma manifestação lenta e progressiva de surtos psicóticos. No início, são leves, mas podem chegar a níveis que os deixem totalmente fora de controle. Isso explica um sem número de crimes que hoje são registrados na crosta terrena e reclama a intervenção medicamentosa, psicoterapêutica e um acompanhamento minucioso e atento. A estrutura psicótica reside na alma, por isso é dificilmente alcançada pelas medicações convencionais. Reclama muito mais que isso e necessita de tempo, paciência, persistência e muito investimento em termos de calor humano. Quanto às soluções milagrosas, é que uma multidão de companheiros que passam por esses problemas querem mágicas. Uns transferem toda a culpa ao pobre demônio, e assim peregrinam de igreja em igreja reclamando exorcismos. Outros transferem as soluções aos pastores, para que lhes operem a salvação de sua vida. Outro grande número se dirige aos grupos de orações,
onde muitas vezes as palavras não encontram eco no coração e se encaixam muito mais em ritualismo do que em uma atividade da fé. Dessa forma transferem a Deus, a Maria Santíssima ou a algum santo a responsabilidade de resolver a sua vida e de colocar o vagão das responsabilidades familiares nos trilhos. Um sem número se encontra nos centros espíritas e busca nas atividades dos passes, nas reuniões ditas de desobsessão, a limpeza de seus lares. Vivem, assim, em função dos fenômenos em um verdadeiro exercício de pura pagelância e transferem suas responsabilidades. Acalmam a consciência e marcham nesse auto-engano até quando for possível. Alguma observação, querido Palminha? Celso, vejo as colocações efetuadas com esmero. Lembramo-nos, ainda, que no atual quadro há necessidade de que a busca nupcial seja mais bem refletida. E, principalmente, que seja feita uma reflexão em torno dos avanços verificados sobre o Código Civil já em uso em muitas nações. Como assim, querido Palminha? Ora, Gabriel Ventura, as leis terrenas têm de avançar. As separações, os divórcios estão hoje em dia cada vez mais facilitados. A cada dia se procura respeitar mais e mais o livre-arbítrio e as opções individuais. As pessoas têm ficado mais livres para tomar suas decisões, podendo, assim, fazer suas opções. Bem sabemos que ninguém pertence a ninguém e não existe a menor obrigação de ficar ao lado de quem não se queira. Entretanto, meus amigos, falar tudo isso é muito bonito, moderno e atual. Muitas vezes até se torna refrão de um modismo perigoso. A vida é um exercício de responsabilidades contínuas. Cada vez que as leis mudam e a liberdade é conseguida, as possibilidades de escolher avançam. Lembremo-nos sempre que na mesma proporção avançam também as nossas responsabilidades. A responsabilidade é o caminho do êxito. E, na medida em que nossas responsabilidades avançam, nossas respostas têm um peso maior. Em decorrência desse peso, as ressonâncias são bem maiores e, por consequência, as consciências passam imediatamente a responder por seus atos com maior intensidade. Liberdade e responsabilidade são dois caminhos que seguem unidos, confundindo-se um com o outro e, em todo o percurso, estão sempre assessorados muito de perto pelas leis de ação e reação. E disso ninguém foge. Devemos sempre nos acautelar com relação aos modismos, ao canto comum das massas, às afirmativas que derivam das escolhas mais fáceis, pois elas transferem opiniões, funções, obrigações e deveres, mas a responsabilidade é intransferível. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque, ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas, e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer um que deixa sua mulher, e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Quando mencionamos responsabilidades de família, falamos de algo de extremada importância. É um assunto sempre muito delicado a nos exigir profundo bom senso.
Com o companheiro Roma estudamos detidamente um grande grupamento de companheiros que se encaminhavam para os enlaces matrimoniais, a fim de melhor dominarmos a matéria sob os auspícios da atualidade, e veja qual foi nosso espanto. Observamos, hoje, entristecidos, as irresponsabilidades a campear, companheiros esclarecidos que, sem o menor constrangimento, dizem que vão se casar, mas, se não der certo, se separam. Avançam para as bodas contando já com as plenas possibilidades de falência e de efetivar em futuro muito próximo uma separação. Esses já adentram o lar de costas, prontos e preparados para sair a qualquer momento. Não percebem a responsabilidade que é a construção de uma família, que muitas vezes é planejada por décadas a fio ou até por séculos. Não notam o carinho, o amor e a dedicação de nossos companheiros do mais alto para que o sucesso, o crescimento e o progresso possam permear essas vidas e, assim, o amor possa triunfar acima de tudo. E, dessa forma, ao primeiro sinal de incêndio no transatlântico da família, eles se jogam no mar, mas se esquecem que, ao fugir, ao se acovardar diante das lutas redentoras, logram outras e novas responsabilidades no grande mar da vida. Mais dia, menos dia, a lei os alcançará e lhes exigirá reparação e, o que é pior, muitas vezes em situação já totalmente adversa. Família, meus irmãos, não é brinquedo. Exige seriedade, respeito, aplicação, determinação, vontade, dedicação, afetividade, resignação, perdão, superação, participação, comunhão, doação, entrega, realização, sonhos, pacificação, entendimento, lealdade, humildade, perseverança, caridade, sensibilidade, simplicidade, capacidade de luta, muita coragem, esperanças sempre renovadas e, acima de tudo, uma profunda disposição para a construção do amor. E aí, nesses casos, alguma solução? Celso, é com você. Querido jesuíno, claro que tudo tem sua solução. Para este caso, de nada adiantará empreender uma série de buscas milagrosas. Somente o Evangelho em família, na família e pela família será capaz de, no tempo, recriar as condições ideais para a estabilização dos desafios, recolocando a composição do ontem nos devidos trilhos e fazendo com que ela deslize tranquila até as estações da vitória plena. Evangelho no lar, eis a grande profilaxia para esse adoecimento coletivo que hoje nos exige redobrados esforços e muita atenção. Nas casas espíritas onde tenho oportunidade de estar, muito tenho falado acerca da cautela em relação aos modismos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Permitam-me mais um adendo. Claro, querido Palminha. Em nossa casa não temos nos preocupado muito com esta temática, tanto que envolvemos todas as coordenações em esforços direcionados a promover um maior número de cursos, encontros, seminários exclusivamente sobre temas ligados à família, considerando que em nossa própria instituição contamos hoje com gravíssimos problemas que envolvem companheiros muito queridos. Ademais, já solicitamos ao irmão Orfeu, coordenador espiritual de nossa mocidade, que, em conjunto com o querido Orlando, coordenador encarnado de nossa mocidade, que não meça esforços no sentido de abrir também seminários para os nossos jovens visando a uma constante discussão sobre o assunto, que julgamos da maior urgência e imprescindível para o preparo de nossos irmãos ainda no alvorecer da experiência terrena. Para isso temos nos reunido com Orlando e com todos os outros jovens das coordenações lá em nossa casa, aproveitando o período do sono físico. Assim nessas reuniões temos elaborado um planejamento muito interessante. Na verdade, meus amigos, esforços não têm faltado. Solicitamos também a coordenação da família que promova o maior número possível de atividades sobre a temática e incentive constantemente a implantação do curso do Evangelho no lar, pois assim a conduta profilática fica completa. Ficamos muito felizes com esta gama de iniciativas.
Vou falar com a Eulália para implantarmos em nossa escola a Semana da Família. Quem sabe lograremos êxito e, assim, também damos a nossa parcela de contribuição em tão importante questão. Ivanovic, todo esforço é válido e toda a colaboração é muito bem-vinda. O Padre Alonso também tem atendido nossos pedidos e há quase um mês que suas prédicas têm sido direcionadas à reflexão sobre a família. Tem funcionado lá com um grupo de senhoras da Pastoral da Família, que realizam vários encontros. Os resultados têm sido muito auspiciosos, de forma que temos recebido contribuições de todas as partes. Ótimo, querido Celso Furtado, a família reclama a participação de todos. Mas você estava falando das análises, por favor, continue. Sim, outra parcela dos graves incidentes que tem vitimado nossas famílias decorre das obsessões, o ataque de companheiros infortunados que ainda não amealharam a sensibilidade suficiente para discernir sobre o valor do bem e os benefícios do amor, e por isso ainda se arrastam na insensatez das perseguições pertinazes, levando assim à infelicidade a muitos lares. Por que isso? Ora, caro jesuíno, encontram guarida, têm a permissão para adentrar, e, a bem da verdade, na maioria das vezes são tratados como hóspedes de luxo, agradados e bem servidos de todas as formas. Não encontram a mínima resistência e, pelo contrário, os ventos têm soprado sempre a favor. Permita-me um adendo, querido Celso. Palminha, gostamos imensamente de ouvi-lo. Estudos levados a efeito em nossa colônia têm nos mostrado a influência do álcool nessas questões. A bebida tem dizimado muitos lares dantes felizes, tem sido responsável por um sem número de infelicidades, desavenças, brigas, agressões, traições e é um dos principais vetores das separações que têm ocorrido. As pesquisas realizadas pela equipe de nosso companheiro Roma nos deixaram assustados com a quantidade de bebidas estocadas nos lares, nas geladeiras, nos ditos barzinhos, destacando o aumento significativo de mulheres que fazem uso assíduo de álcool, comprometendo sobremaneira as sutis engrenagens femininas e muitas vezes inviabilizando projetos maravilhosos. O que nos preocupou ainda mais foi o descuido dos lares espíritas para com essa questão. Observamos ali também uma grande incidência de bebidas alcoólicas e, na maioria das vezes, registramos as induções vigorosas de pesados inimigos das atividades doutrinárias tentando inviabilizar as contribuições de ilustres companheiros, tudo isso por meio de induções muito sutis. Palminha, temos estado preocupados também, em nossa casa, com uma significativa leva de companheiros que, apesar da mensagem consoladora da doutrina dos espíritos e de seu conteúdo alertador sem precedentes, ainda insistem em continuar a utilizá-lo sob o pretexto de ser tão somente em ocasiões especiais. Ora, se a ocasião é verdadeiramente especial, aí então é que não deveria o álcool nem passar por perto. Temos feito todos os esforços possíveis para tirá-los desse caminho. Sim, meu nobre Carmelo, já há uma disseminação generalizada. Veja você que nas atividades sociais de muitas instituições, até louváveis em sua finalidade, jantares, bailes, encontros fraternos, já há uma liberalização franca do álcool. E sob o pretexto de que ali comparecem inúmeros companheiros à margem das convicções doutrinárias. Ora, então seria o momento de exemplificar as verdadeiras condutas preconizadas por meio da conscientização advinda das messes de luz que jorram do Consolador prometido. Disso não tenho dúvidas. Temos de levar o equilíbrio doutrinário ao mundo, e não sofrer do mundo as contaminações absurdas e, pior, sob pretextos paupérrimos. Sim, mas deixemos nosso Palminha completar sua dissertação sobre tão importante assunto. Sim, companheiros, essas questões têm nos entristecido muito, pois são posturas absurdas, inconsequentes. Droga é droga em qualquer situação, mesmo que em doses homeopáticas será sempre droga. E, quando utilizada como medicação,
Não podemos e nem devemos prescindir da devida prescrição orientadora por parte do companheiro médico. Aí, o dia em que ele prescrever o álcool na fórmula de alguma medicação, possivelmente será porque nesse momento ele se faz necessário. Fora disso é uma droga venenosa como outra qualquer e, assim sendo, devemos alijá-la de nosso convívio determinantemente. Querido Palminha, seria isso uma radicalização? Nobre Gabriel Ventura, de forma alguma trata-se de uma postura radicalizadora, mas de um posicionamento simplesmente conscientizador. Uma questão de ver o assunto pela lupa da lógica, da razão e do bom senso, sem querer tripudiar sobre a questão diante de nossos próprios interesses. Ademais, lidamos todos os dias nas casas espíritas, nas tarefas da mediunidade, no exercício sacrossanto da doutrinação. Nessas oportunidades, companheiros no exercício da psicofonia, da vidência e vários outros que auxiliam nas tarefas de transporte e sustentação nos ajudam a lidar com as questões tétricas causadas pelo álcool e que acabam por desaguar na mesa mediúnica. Pergunto: o que nos autoriza a fazer qualquer vinculação da casa espírita ao álcool? Voltando ao assunto, pelo nível de preocupações a que ele nos arrasta, hoje são promovidos muitos encontros, jantares, horários dançantes, festividades com finalidades várias, e a grande polêmica tem sido a presença da bebida ou não, por se tratar muitas vezes de atividades beneficentes e tal prática ajudar no processo estabelecido para angariar rendas preciosas para o progresso de muitas entidades. Nobre Gabriel Ventura, qualquer promoção das casas espíritas é vista como iniciativa muito digna e muito necessária. Entretanto, isso não nos confere o direito de adotar padrões do mundo, quando a nossa maior proposta se encontra nos processos de espiritualização. Não podemos e nem devemos levar o mundo para a casa espírita. Cabe-nos, sim, transferir a espiritualização oportunizada pela casa espírita para o mundo, e assim ser agentes de mudança de conceitos, de hábitos, de comportamentos, semeadores de um mundo melhor, e não cúmplices de modismos sabidamente nefastos. Aliás, se tivessem a oportunidade de participar das atividades de socorro nas regiões de abismo e de trevas, eu até acho que qualquer postura radical contra o álcool como ingrediente de bebida e como fonte de prazer seria perfeitamente compreensível. O que não podemos é ter um discurso para dentro e adotarmos outro para fora, pois isso seria, no mínimo, pura hipocrisia. Hipocrisia e doutrina espírita são como a água e o óleo, jamais se misturam. Querido Celso Fagundes, continue por favor. Meu querido Palminha e queridos irmãos, vemos ainda agraçar sobre os lares o despreparo, a falta de amadurecimento para as tarefas e responsabilidades. Somando-se a tudo isso, encontramos também a infantilidade produzindo posturas totalmente inconvenientes e dificultando os trâmites da harmonia. É certo, meus irmãos, que temos muito a fazer. Trabalhar e trabalhar, descanso não é palavra do nosso dicionário. Verdadeiramente conto com todos, pois se trata de uma responsabilidade comum exigindo uma tarefa de esforço coletivo. Palminha, Palminha, Palminha. Ora, Lucídio, aqui vens com tanto espanto e com toda pressa, esbaforido dessa forma. Querido irmão, nosso coordenador, o Amaral, pede socorro. Socorro. Sim. Aqueles irmãos sanguinários do grupo do Tatá da Roda Negra estão lá na estrada e planejam um grande acidente. Estão sedentos de sangue. E o grupo aliado de Cavalo Louco se mantém ao longe, ao que nos parece, só aguardando o repasto para que possam participar. Precisamos de ajuda urgente. Queridos irmãos, em outro momento continuaremos esse tão importante assunto. Outras obrigações de cunho urgentíssimo nos aguardam e, pelo jeito, não podemos nos demorar. Lucídio, vamos sem demora. Essas situações exigem a presença imediata, pois com esses tipos de mente não se pode brincar. Estão sempre dispostos a tudo.
Verdadeiramente tudo pode esperar, menos as emergências, pois estas requerem de nós um grande aguçamento, presteza e total dedicação ao bem. Tudo pode esperar nestes campos onde as lutas se sucedem de forma interminável. Precisamos ter grande discernimento, calma, muita paciência, perseverança, fé, operosidade no bem e, acima de tudo, o bom senso em eleger prioridades. Tudo pode esperar, exceto as prioridades. As comunidades se entrelaçam formando uma grande rede, na verdade, uma rede de necessidades, que reúne ali espíritos de uma mesma faixa psíquica, carregando consigo necessidades afins. Muitos são companheiros de largas eras, parceiros de combates, de desditas inenarráveis, amigos de falcatruas, de desregramentos e que hoje se mantêm reunidos em um mesmo bolsão, pois mantêm ainda o mesmo ambiente das sintonias psíquicas, as mesmas necessidades, as mesmas carências e níveis de compromisso muito próximos. Outros se misturam a essa massa, pois, apesar de não possuírem históricos passados próximos e nem mesmo comuns, eles são donos de um ambiente psicológico idêntico ou quase idêntico. Dessa forma se anelam pelas linhas das necessidades comuns, o que os mantém presos também pelos laços da sintonia, e aí produzem suas desvinculações e constroem novas vinculações, vivências sempre melhores, mais aprimoradas, e mais consistentes. Avançamos sempre, ainda que às vezes de forma aparentemente insignificante. Outros comparecem a esses bolsões se filiando às redes existentes em razão do trabalho. Ali é um ambiente talhado para que eles possam encontrar um campo fértil para produzir e, assim, pelo trabalho redentor, operar as devidas quitações, estando já em um plano superior àqueles que são tangidos aos processos dos acertos pelas dores ou intensos movimentos do sofrimento. Assim, por meio do trabalho em doação diária, operam a própria desvinculação, bem como pela exemplificação propiciam a muitos o próprio arrebatamento, crescendo e avançando. Muitos aí estão como braços da misericórdia. São companheiros amadurecidos na forja do trabalho do bem. A maioria já está acostumada às lutas, a entrega plena em favor de muitos e se propõe a partir daqui para operar nesses bolsões. Muitas vezes eles próprios ajudaram a construir desde aqui, nos abençoados trabalhos junto às trevas densas, reunindo aqui e ali irmãos em terríveis desalinhos, portadores de altos níveis de necessidades e, assim, solicitam autorização para retornar às procelas terrenas em auxílio a extensas coletividades. Bastas vezes são companheiros simples, humildes, totalmente fora do foco e das luzes dos holofotes. Em muitos casos se localizam em ruas simplórias, mas dali irradiam por sobre todos a luz do equilíbrio, do bom senso e da esperança. Tornam-se patriarcas indiretos de uma coletividade, a todos socorrem, ajudam, estendem as mãos e dali não desgarram enquanto ainda houver um irmão constante da programação ainda em necessidade. São irmãos para os quais os louros da vitória diante das experiências terrenas já são novidade, nem mesmo motivo para grande alarde. São companheiros cujas conquistas não deixam nenhuma dúvida da jaez espiritual que já possuem. Isso requer que tenhamos o máximo de atenção para com as redes sociais nas quais nos encontramos, procurando nos ajustar a elas com a máxima presteza e com a maior funcionalidade possível, entendendo que da nossa desenvoltura espiritual nesses ambientes depende em muito nosso encaminhamento no grande amanhã. Tenhamos sempre o máximo carinho para com aqueles que insistentemente transitam pelas vias do nosso coração. Tratemo-los com o máximo de atenção e carinho, e ofertemos a eles o que possuirmos de melhor, para que assim levemos de vencidos nossos processos de desvinculação pelas pautas da dor e, dessa forma desvinculados, possamos nos revincular, só que pelas formas agregadoras do amor. O acaso não existe em nenhuma circunstância. A vida é uma experiência lógica e, por isso mesmo, o viver exige-nos sempre elevadas taxas de bom senso e de razão. A felicidade é tão somente uma consequência. Quer apoiar o canal?
Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Feliciano, apressemo-nos. Temos de comparecer com urgência à casa do Sr. Gumersin do Nevada. Lembro ao amigo que o seu processo de desligamento está programado para ter início agora às 18h15, devendo demorar no máximo 1 hora. Precisamos estar presentes para poder ajudar naquilo que nos for possível. Ora, Tiburcino, como poderia me esquecer de tal acontecimento? Quero estar presente, pois se trata de um momento muito especial, pelas vitórias alcançadas. Sim, é bem verdade. Sua passagem prevista para hoje, e nas condições em que ele retornará, pode ser vista como uma imensa vitória. Creio que um milagre que seria a expressão mais certa. Claro que sim, Tiburcino. Se ele tivesse partido naquele dia, há 8 anos, 6 meses, 5 dias e 13 horas, teria sido um verdadeiro problema. Vitimado por aquele acidente vascular cerebral repentino, a equipe encarregada dos desligamentos já havia chegado. Nós tivemos de mantê-lo agregado ao corpo por mais algumas horas, enquanto nosso irmão Carmelo comparecia aos bancos da misericórdia para pedir que ele pudesse ser mantido ainda por algum tempo no invólucro carnal, para que a sua situação espiritual pudesse ser melhorada. Sim, lembro-me que permitiram mais 2, prorrogaram para mais 3, depois para mais 3. E assim até chegarmos ao atual momento. Sim, meu irmão, 8 benditos anos naquela cama maravilhosa, mudo, privado de suas atividades locomotoras, mas na maioria do tempo perfeitamente lúcido para melhor aproveitar a moratória de luz que lhe fora concedida. Bendito tempo de reconstrução e refazimento. Sem ele a coisa teria se complicado. Feliciano, é bem verdade que aquele acidente vascular veio a colher-lhe totalmente despreparado. O seu corpo físico estava adensado de gorduras extravagantes, ingeridas sem nenhum critério tampouco cuidado. Os miasmas advindos de uma alimentação carnívora, totalmente fora do bom senso e dos níveis de normalidade aceitáveis, já haviam se estendido a toda a sua engrenagem perispiritual, o que dificultaria sobremaneira em seu processo de desencarne. A desvinculação entre o corpo perispiritual e corpo físico seria extremamente dificultosa, o que o manteria preso por muito tempo à matéria inerte diante ao sepulcro. Isso é realmente uma grande verdade. Mas, pessoalmente, não considero esse fato o mais importante, pois lhe prenderia talvez de 3 a 4 anos junto do sepulcro. Acho que o pior mesmo era sua ingestão costumeira de mágoas, de raiva e o acúmulo de rancores que levava consigo por causa da pobre esposa e de alguns filhos. Veja que tudo isso foi provocado por sua índole sempre dominadora, impositora melhor dizendo. Ele ficava insatisfeito com todos aqueles que não atendiam imediatamente à sua vontade. Isso sim, Tiburcino, seria deveras assustador, pois remeteria nosso companheiro diretamente para as regiões das sombras, de onde dificilmente seria resgatado em um tempo inferior a 10 anos ou mais. Como bem sabes, a morte não opera milagres e tampouco compra concessões. Muito provavelmente, por sua índole difícil, ele seria facilmente arrebatado por outras mentes vigorosas tão dominadoras quanto a dele. Aí, sim, demandaria talvez décadas ou até séculos para que tudo fosse perfeitamente exaurido. Ora, Feliciano, o irmão Carmelo, prevendo estes acontecimentos funestos para o seu futuro, agiu rápido e entrou com o pedido perante as instâncias da misericórdia, o qual foi discutido em redutos superiores. Graças aos recursos ofertados pelo próprio Carmelo e outros também ofertados por aquela que fora sua genitora na terra, foi autorizada a sua permanência no veículo físico em caráter de prisão. Bendita prisão, não foi mesmo? Mas o que pesou mesmo foi que ele,
Apesar dos pesares, tinha uma extensa folha de trabalhador naquela farmácia onde sempre trabalhou, e ainda dedicava um tempo extra à farmácia lá da casa espírita, atendendo às necessidades com muito carinho. Ele era terrível para com os seus arqui-inimigos no interior do lar, mas como trabalhador, construiu uma folha de serviços invejável. Ele se devotava ao bem em suas atividades. Nada fica perdido, não é mesmo? Ninguém é totalmente mau. Com certeza. E então, nesse transcurso de tempo, toda a sua alimentação fora providencialmente substituída por orientação médica e assim teve também que obrigatoriamente suspender o cigarro e a bebida. Isso fez com que se abrisse um espaço para uma verdadeira limpeza no seu campo perispiritual. Que pena, não é mesmo? As pessoas quase nunca param para refletir sobre a importância da alimentação que, apesar de atender às necessidades físicas, possui também íntima ressonância no corpo espiritual. Isso é mesmo uma realidade. Pena que isso muitas vezes tenha de ser tratado já nos momentos derradeiros da experiência terrena, muito mais pela necessidade do que pelo exercício do bom senso. Veja que Nanjico, o seu protetor espiritual, me confidenciou que ele está limpinho, parecendo até novinho em folha. Prontinho para o desencarne. Esta bendita prisão domiciliar foi misericordiosa mesmo. Feliciano, temos então de considerar o mais importante. Ele, submetido a essa prisão domiciliar, não tinha como recusar o auxílio dos antigos arqui-inimigos. A esposa e os 3 filhos o cercaram de todo o carinho possível e, assim, meu amigo, alimentação, banho, limpeza, atenção, companhia, oração, dedicação, respeito foram minando suas resistências. E ele, pouco a pouco, não teve alternativa a não ser perdoá-los e colocá-los em seu coração. Veja que ontem tivemos um momento maravilhoso. Ele chorou. Todos se preocuparam, achando que ele sentia a dor, mas, na verdade, foi porque o arrependimento bateu forte no seu coração. Ele, mentalmente, passou o dia pedindo perdão a todos e agradecendo verdadeiramente por tudo quanto vinham fazendo por ele. Acredite que até o Nanjico, seu protetor espiritual, também chorou copiosamente ao vê-lo assim, dando mostra-se de amplo progresso. Ele me disse que há mais de 1300 anos todos os envolvidos em seu planejamento emergencial esperavam por essas lágrimas na formalização digna do perdão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nossa, bendito adoecimento, bendita prisão, não é mesmo? Assim ele prontamente informou aos seus superiores, e eles decidiram que ele já estava prontinho para partir. Querido amigo, às vezes fico pensando que todo esse sofrimento poderia ter sido totalmente evitado. Porque nós temos, milenarmente, preferido o caminho duro das dores a buscarmos as estradas luzidias do amor. Amigo, são opções tomadas ainda dentro de nossa sistêmica ignorância. Verdadeiramente, temos sido maus para os outros, mas muito ruins também para conosco mesmos. Assim, após o seu desligamento parcial, ele será imediatamente conduzido à casa espírita por Carmelo, onde deverá ficar nas primeiras 6 ou 10 horas. Assim que se concretizar o desligamento total, e o tráfego das energias entre o corpo físico e o corpo espiritual já estiverem finalizados, aí podemos dizer que ele realmente desencarnou. Ele será conduzido para outra casa espírita também localizada aqui mesmo nas redondezas, sendo que esta dispõe de amplo hospital em sua estrutura. Ele ficará ali até que possa seguir com equilíbrio e segurança o seu caminho. Nesse intervalo, lá mesmo ele participará de alguns cursos para iniciantes, visando a sua melhor integração e adaptação à nova dimensão. Desculpe minha pergunta, mas por que o pessoal encarregado dos processos da desencarnação não o deixa lá na casa espírita sob a responsabilidade do nosso Carmelo? Ora, meu irmão, a casa não atende a tais objetivos. Eles possuem atividades ligadas à desobsessão.
Lá, o trabalho é duro mesmo, indigesto, extremamente objetivo. Lidam com um campo magnético muito denso, o que não seria produtivo para um trabalho assistencial mais refinado. Trabalham sob a batuta de nosso irmão José. Trata-se de um local cujo ambiente é mais sutil, mais leve, entretanto, com as características de uma pousada transitória. Eles lidam com emergências e primeiros socorros. Veja você que até o corpo de trabalhadores encarnados lá é diferenciado. É um pessoal mais leve, mais sutilizado, mais bem aparelhado vibratoriamente e todos têm grande facilidade para interagir espiritualmente conosco a qualquer hora, bastando, para isso, um chamamento mais direto. E a casa de que lhe falei, onde ele demorará mais tempo até que tenha condições plenas de ser transferido com segurança, atualmente está sob a batuta de nosso querido Manuel. Encontramos características muito similares na casa que está sob a responsabilidade de nosso querido José. Entretanto, a casa do querido Manuel possui um pessoal de características mais sustentadoras. O seu grupo é muito afinado entre si, muito próximo. Eles trabalham como uma grande orquestra e, além do mais, têm uma programação de estudos muito plena e que privilegia mais as questões vinculadas ao espírito imortal do que as pertinentes à caminhada física. Isso permite que os internos fiquem lá frequentando os cursos existentes. E isso, com o tempo, lhes garante amplas condições de operar com segurança essa mudança de dimensão. Ora, assim cada grupo opera no campo que lhe é próprio, mas todos eles são muito importantes para o contexto do espírito imortal. Não é sem motivos que estão sob a responsabilidade de companheiros muito diligentes, comprometidos, dedicados, amigos, mas, sobretudo, extremamente exigentes. Por ali, os indispostos, os descompromissados e todos aqueles que ainda se encontram arraigados ao vedetismo não fazem parada, pois não encontram campo propício para proliferar. Não encontram sintonia nem ambiente de ressonância. Esses dois companheiros são o que podemos chamar de jacarandá purinho, madeira nobre onde cupim não entra. Ora, Tiburcino, que maravilha é a misericórdia, não é mesmo? Tantos cuidados, tantas providências, e nós ainda temos de escutar frequentemente que o nosso Gumersim do Nevada estava sofrendo demais. Imagine que outro dia uma nossa irmã, em visita ao enfermo, disse que vinha pedindo muito para que Deus tivesse misericórdia dele, que estava sofrendo muito e que já era tempo de ser olhado por Deus. Eu te confesso que, estando ao lado do enfermo, fiquei triste ao anotar tanta falta de discernimento e de bom senso. Que maravilha, não é mesmo, Tiburcino? Quanta misericórdia! Deixemos estes comentários mais desairosos para aqueles que ainda não aprenderam a ler a cartilha da vida, pelo ABC da misericórdia, do amor, da bondade e da compaixão, não é mesmo? Tudo pode esperar, mas este instante é de urgência e a urgência não pode esperar. Vamos! Vamos! A misericórdia é infinita e nada passa despercebido diante do olhar sempre atento da divina bondade. Estamos sempre cercados de amor e inundados de proteção. Na grande maioria das vezes, nós é que não permitimos o devido socorro. Algumas vezes por nos mantermos em níveis de desespero incontrolável, fechando, com isso, as portas ao socorro emergencial. Outras vezes, nos trancamos no pessimismo ou nas reclamações, e impedimos que qualquer recurso seja providenciado em nosso favor. Na maioria das vezes, o monoideísmo nos mantém circulando mentalmente em uma mesma faixa, geralmente obscura, indecisa e distante dos círculos da luz. Dessa forma, nos colocamos fora das possibilidades de receber qualquer auxílio. Solicitamos socorro, mas queremos que ele seja viabilizado dentro de nossas exigências, em torno de nossas vaidades, e verificamos tão somente o ângulo mais acanhado da nossa questão. Ou seja, sempre privilegiando o material e, dessa forma, inviabilizando todo e qualquer recurso de socorro para nós mesmos.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Verdadeiramente, a pressa é sempre inimiga da perfeição. Existe tempo para tudo. O tempo é o grande mestre das soluções. A sabedoria começa a residir em nós quando aprendemos a trabalhar, a manejar e a administrar o tempo equilibradamente em nossa vida. O tempo nos ensina e nos conduz ao respeito pleno, e assim aprendamos a conviver com o tempo dos acontecimentos, com o tempo das realizações e com o tempo das transformações e, principalmente, com o tempo das pessoas. Tornamo-nos mais conscientes quando começamos a ver que neste grande abstrato chamado tempo reside e se planifica a realidade de Deus. Capítulo 9. Passavam-se os dias, sucediam-se os acontecimentos e milimetricamente iam, pouco a pouco, se cumprindo os planos do alto para o progresso de todos, sem que se perdesse nem um tio e nem um jota. Aquele casario continuava ali imponente, albergando almas que para lá fluíam em busca da cultura, do conhecimento e da tão almejada formação social. No entanto, poucos iam para lá preocupados com o manancial de sabedoria que poderiam amealhar dentro daqueles muros. O calor era sempre e cada vez mais forte, embora os ventos não se fizessem de rogados e estivessem sempre a passear por aquelas bandas como verdadeira bênção divina, trazendo consigo frescor e uma deliciosa brisa carregada do cheiro delicioso de mato. As palmeiras se mantinham imponentes, como antenas perfeitas a captar todas as movimentações do ar e, principalmente, a notarem-se os registros de uma larga e maravilhosa história de amor, entrega e dedicação por parte daquele corpo de abnegados serviçais da vida, que faziam da educação o caminho da redenção de suas próprias almas. O magistério funciona como uma maternidade recolhida, que gesta os rebentos no útero do conhecimento, amamentando-os com o leite da cultura e empreendendo, assim, maravilhosas incursões nos campos férteis da sabedoria. Gesta filhos sem as liças amargas das conjunções carnais e sem os limites das potencialidades biológicas. Produzem-se a gestação do espírito, de alma para alma, de coração para coração, atendendo aos sagrados imperativos da reconstrução do ser. Assim, anonimamente, produz a maior das maternidades, os laços de afeto e carinho que a traça não rói e tampouco a ferrugem destrói, laços de amor imortal que nos mantém vinculados para sempre. A bem da verdade, estando na matéria ou fora dela, quem se esqueceu de sua professorinha? Daquela alma amiga, boa, singela, a nos amparar na inanição da cultura e da educação, a nos receber todos os dias com os pés descalços e barriga vazia, a nos estender o seu bendito coração de mãe. Antônio Silva, que letra é esta? Não tô a lembrado não, senhora. Mas Toinho, não viu a lição? Senhorinha, tive de campear uns boi e acredita que com isso não me lembrei de modo de ver as letras, professorinha. Vamos lá, Toinho. Pense, menino, se lembre já, sem demora, que letra é esta? Senhorinha, penso ser um G. Está vendo? Como me disse que não sabia. Pois é, até mesmo não a lembrando, me lembrei. Nisso, a roupa velha e encardida, suja de poeira do chão, já estava toda molhada, suada. Molhada de aperto no coração, de medo desse tal de A, B, C, D. Bendita professorinha, que, se não me fez aprender mais que umas 12 letras, conseguiu me fazer entender o que é se sentir amado. Ela me ensinou o delicioso gosto pelas lutas sociais. Todos nós, independentemente da posição que nos ocupamos, daquilo que fazemos ou do lugar que a vida nos colocou, jamais podemos declinar das nossas responsabilidades sociais. A individualidade em função do coletivo. Era mais um dia de trabalho naquele sagrado educandário, naquele grande reformatório de almas, onde necessidades e necessitados se reencontravam para mais uma lição a ser ministrada pela própria vida.
Feliz daquele que entende o seu papel perante a vida. Feliz daquele que não se omite nem tampouco se demite, mas que oferece a sua parte em mãos cheias, pois estes, por certo, encontrarão a verdadeira razão de viver. Amar e trabalhar, trabalhar e crescer, crescer e evoluir, para assim se localizar no perímetro exato da fraternidade universal. Sua campanha inicia-se, assim, um corre-corre em direção às filas, todos querendo ocupar o mais rapidamente possível o seu lugar, para que nada viesse a contrariar a terrível Dona Eulália. Beatriz, por que essa saia tão curta, menina? Beatriz ficou corada aí, sem mais delongas, desfez as dobras artificiais que fizera na própria roupa. Enquanto isso, outras meninas apressavam-se em também desfazer as barras antes que fossem colhidas em público. Baltazar, onde está a blusa do uniforme? Ontem entrou um ladrão lá em casa e roubou tudinho. Mamãe até mandou este bilhete para a senhora, Dona Eulália. 1. Professora, o que sua turma tanto conversa? E se fez silêncio absoluto. Ela era danada. Pai nosso, que estás nos céus. Abençoe as nossas aulas de hoje, nos faça dignos do aprendizado e proteja sempre a nossa escola. Em fila todos para a sala. Disse